Eu prometi que ia voltar e voltei com mais uma dica, mais uma sugestão de como gamificar as nossas aulas através do jogo de 7 erros. E a sugestão de hoje, ela sai totalmente fora do normal, do que a gente está acostumado, que são imagens, né? São 2 imagens do jogo de 7 erros, onde a gente verifica as diferenças dessas imagens. Então, hoje eu trago algo totalmente diferente. A ideia, então, é trabalhar com o jogo dos 7 erros, portanto, em texto. Então, o ideal é trabalhar essa atividade com crianças mais crescidas e até mesmo com adultos. Nesse caso, nós temos um texto e dentro desse texto nós temos 7 erros. E o professor ele vai direcionar como é que vai ser essa atividade. Então, pode ter sido passado um livro, um filme para poder assistir, ou até mesmo ter falado sobre um determinado tema em uma aula e voltar com uma revisão. Então, pode expor esse texto em tela, ou até mesmo imprimir e passar para os seus alunos, não é? E aí, eles vão descobrir quais são esses erros. Pode ser feito de maneira competitiva, onde o primeiro que descobrir quais são os 7 erros apresenta, né, e vai ganhar alguma coisa, ou simplesmente vai ganhar a atividade, né, vai ser o campeão dessa atividade, ou até mesmo pode dividir a turma, né, em grupos para que eles possam estudar e chegar num consenso quais são os erros desse texto e também corrigi-los, ou até mesmo como forma de revisão, onde o professor coloca o texto e eles vão falando à medida com que eles vão enxergando essas falhas, vão dizendo e o professor vai comentando sobre elas, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho o texto, vamos supor que chegou à conclusão de que o mês está errado. Então, quando eu clicar sobre o mês, vai ficar em vermelhinho. Então, se o mês está errado, qual que é o mês correto? Quando eu clicar novamente, aí sim nós temos o mês correto desse texto, tá? Assim como os outros elementos também. Então, por exemplo, aqui a gente tem a data que está errada, o ano. Este ano aqui também está errado. O que mais? Este outro ano. Aqui dizendo que é marinha, quando na realidade é exército. O país está errado, não é Uruguai, é Paraguai. Então, aqui nós descobrimos esses erros, tudo bem? Então, essa daqui é uma atividade simples que eu quero propor e mostrar para vocês como é que é feito, beleza? Então, bora lá para o nosso tutorial. Ó, então aqui eu tenho o texto correto. Como é que a gente faz, então, essa atividade? Então, aqui eu vou inserir um retângulo cobrindo a palavra que vai ficar errada. Beleza. Aqui eu vou tirar só o contorno da forma. E esse retângulo aqui azul, ele vai ser o meu gatilho. Ele vai ficar transparente para que ninguém veja, tá? Então, esse aqui vai ser o meu gatilho. Mas, por enquanto, vou deixar ele azul mesmo. Depois, eu vou duplicar esse retângulo e vou colocar ele na cor vermelha. Só que aí eu vou colocar um pouquinho de transparência. Que é para que a gente possa deixar como se ele estivesse selecionado, né? Para que a gente consiga ver que essa palavra ela está em evidência, ela está errada. Ok. Agora eu venho aqui, vou colocar uma caixa de texto e vou colocar a palavra correta, no caso, número 15. Observa para colocar a mesma fonte e o mesmo tamanho, tá? Vou colocar em negrito e vou utilizar esse aqui, ó, esse realce de texto, para ficar dessa forma. Beleza, como é que vai funcionar? Eu vou renomear isso daqui para ficar mais fácil. Então, vou colocar aqui azul, só para a gente poder saber mesmo. Azul e esse daqui vai ser vermelho. E a caixa de texto, caixa de texto. Vamos lá, primeiro, essa caixinha vermelha, ela vai aparecer. Então, vou colocar a animação de aparecer, só que ela vai ficar engatilhada na caixinha azul. Então, eu venho disparar ao clicar em azul. Ok, então, quando eu clicar aqui, ó, no modo apresentação, quando eu clicar no azul, a caixinha vermelha vai aparecer. Quando eu clicar na caixinha vermelha, esse texto vai aparecer. Então, eu vou clicar no texto e vou colocar para aparecer. E no aparecer, eu vou engatilhar esse texto na caixinha vermelha. Então, tá aqui o texto, disparar ao clicar em vermelho, na caixinha vermelha. E quando ele aparecer, a caixinha vermelha ela vai desaparecer. Como ela já tem animação, eu vou adicionar a animação de desaparecer. E vou trazer aqui para baixo. E com o anterior. Então, vai ficar assim. Deixa eu colocar um sobre o outro, selecionar os 3. Venho aqui, ó, em centralizar e colocar ao meio.
Lembrando que aqui está azul, mas não vai ficar azul, nós vamos colocar transparente. Então, quando eu clicar nessa caixinha azul, vai ficar vermelha. E quando eu clicar na vermelha, vai aparecer, então, o texto realçado, não é? E a caixinha vermelha vai sumir. Dá pra ver o azul aqui, mas ele vai ficar transparente, tá? Então, ok. Então, nós temos essas 3 partes aqui. E agora é hora da gente editar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma outra data que não seja 15, já que essa data vai estar errada. Então, eu vou colocar aqui 13. Então, eu venho nessa caixinha vermelha, azul agora, eu vou colocar uma transparência 100% nela. Vou selecionar as 3. Venho aqui em alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Ó, como é que vai ficar? Então, tá aqui, cliquei no número 13, ficou vermelhinho. Então, qual que é a resposta correta? Cliquei no vermelho, apareceu então o texto em realce, tá? Agora que a gente já sabe como é que vai ficar as nossas animações, eu vou selecionar essas 3 animações, vou dar um Ctrl D, aliás, esses 3 elementos, dupliquei e vou deixar reservado aqui, tá? Vou deixar fora do meu slide. E aí, vamos prosseguir. Vamos colocar os nossos erros. Então, por exemplo, aqui, vou colocar um outro mês que não seja novembro. Então, se aqui o correto vai ser novembro, então eu vou ter que escrever aqui novembro. E aí nós vamos ajeitar para ficar tudo do mesmo tamanho. E lembre que a gente tem aqui um elemento transparente aqui. Ó, selecionei os 3. Alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Vamos já duplicar isso daqui, vamos deixar um separado. Aliás, vamos colocar isso aqui que tá tudo selecionado aqui. E agora vamos lá para o mês, para o ano. Então, vou colocar aqui 1850, mas é 1870. Então, aqui, 1870. Já vamos ajeitar com o tamanho do vermelhinho e o transparente também. Seleciona tudo, alinhar ao meio, alinhar, centralizar, duplica, Ctrl D, vamos trazer esse elemento aqui e coloca aqui por cima. Ah, aqui eu coloquei Guerra do Paraguai, eu coloquei Uruguai. Então, beleza. Vamos aqui escrever a palavra correta. Aumente o tamanho aqui desse vermelhinho. E também lembre sempre do transparente. Seleciona tudo, alinhar ao meio e alinhar, centralizar. E onde está Paraguai, eu vou colocar um outro nome. Vamos selecionar tudo aqui, Ctrl D. E aí, vamos trazer para cá. E o nosso jogo é esse, vai só encontrar as outras palavras erradas, tá? E quando a gente colocar no modo apresentação, vai ficar dessa forma. Lembrando de vir aqui, ó, dentro de apresentações de slide, configuração de apresentação de slide e selecionar apresentada em quiosque tela inteira. Por quê? Se a gente clicar em outra palavra que não seja errada, então vamos supor que os alunos falam que o que está errado é Brasil, não é Brasil a palavra correta. Se a gente clicar aqui, ó, não vai aparecer nada, porque também não vai acabar com o nosso jogo, né? Porque aqui não é o errado. Onde que está errado? É o mês, é o dia, é o mês, é o ano, é o país. E aí na hora de corrigir é só clicar sobre o que está em evidência, né? Para que a gente possa ver a resposta correta, certo? Então essa daqui é a proposta do vídeo de hoje, é uma sugestão para a gente poder fazer uma atividade diferente, gamificar nossas aulas, através de um jogo de 7 erros que sai do normal, né? Que é o jogo lá das imagens. Então espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima!